Hoje nós vamos terminar o livro Sacadas de Empreendedor com 7 sacadas muito bacanas, que são as últimas sacadas do livro. A primeira sacada que a gente vai falar hoje é a sacada número 24 do livro, e o título desse capítulo é Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E nesse capítulo ele fala sobre as pessoas tenderem a arrumar uma desculpa, arrumar sempre uma explicação quando algo dá errado. Ela sempre externiza a culpa, põe a culpa em alguém ou em alguma situação e sempre se coloca como vítima da situação. Se a gente for parar para pensar, se a gente olhar com um olhar negativo para qualquer coisa, a gente vai encontrar coisas negativas ali. A gente vai ter o que reclamar, mas é uma escolha reclamar ou não. E ele traz para a gente nesse capítulo o conceito de responsabilidade versus vitimismo. Quando acontece algo com você e você culpa o externo, você se coloca como vítima da situação. Quando você é vítima da situação, você perde o controle, não tem nada que você possa fazer. O que você pode, então, se policiar para não se colocar como vítima da situação e se colocar como responsável? Como assim, Nina? Eu vou ser responsável por uma coisa de errada que aconteceu comigo. Não é uma responsabilidade no sentido de culpa. Você não tem culpa do que aconteceu, mas você tem a responsabilidade de fazer algo a respeito para mudar aquela situação. E aí eu lembro, teve um lançamento meu, tem um que acho que foi o primeiro lançamento desse ano, e aconteceu uma divergência aqui na internet com uma pessoa e ela abriu uma reclamação contra mim junto ao MailChimp, que era a ferramenta de e-mail que eu usava. Eu estava no meio de um lançamento, essa pessoa teria uma certa influência junto ao MailChimp lá, né, no esquema deles lá. E não sei direito por que cargas d'água minha conta de e-mails foi bloqueada. Foi 100% bloqueada no meio do meu lançamento. Eu era vítima da situação? Poderia ser, né? Foi uma coisa que aconteceu que ia atrapalhar meu lançamento inteiro. Eu tinha duas opções. Ou me posicionar como vítima, ia ser entendível para todo mundo, a Sandra lembra disso. Todo mundo ia entender o que tinha acontecido, né? Foi um ataque externo. Eu não tinha e-mail, como é que eu ia fazer lançamento? Eu tinha justificativa até pro dinheiro que eu perdi em anúncio. O lançamento não ia acontecer. Então eu poderia ser uma vítima. Eu tinha respaldo para isso. Ou eu poderia ser responsável, aquele que faz algo a respeito. E eu decidi vir para a rede social, abrir meu coração, contei o que aconteceu e virou uma corrente do bem de pessoas me ajudando. É claro que foi um lançamento que não teve o mesmo impacto de um lançamento que as coisas dão certo. Mas o fato de eu não ter me colocado como vítima e ter me colocado como responsável e feito algo a respeito, me permitiu ter algum lançamento, ter algum retorno, algum resultado. E isso já é muito maior do que não ter nada quando você se posiciona como vítima. E, gente, quando a gente se posiciona como vítima, a maioria das pessoas tem dó da gente. Essa compaixão que todo mundo sente, né? Nossa, coitadinha, perdeu a lista de e-mails. Nossa, tadinha, acabou de passar por 63 horas de trabalho de parto. Tadinha, tem 3 filhos. Isso tudo te coloca numa posição muito confortável. Muito confortável. Ser responsável não é confortável. Fazer algo a respeito na sua vida não é confortável. Então, a maioria das pessoas, elas realmente buscam uma desculpa, porque é o mais fácil. Mas quando você implementa na sua vida esse deixar de ser vítima para ser responsável, todas as vezes que acontecer algo com você, você vai começar a refletir ao longo do acontecimento, como você vai se posicionar para que você não seja vítima. E eu faço isso na minha vida hoje em todas as situações. Eu sempre procuro um lugar onde eu vou me posicionar que não seja na posição de vítima, porque aquilo vai atrasar o meu próprio
processo, aquilo vai atrasar o meu aprendizado, a minha evolução, tanto no meu negócio quanto na minha vida. Ser vítima não prejudica ninguém além de você, na maioria das vezes. Então, estar sempre alerta para não se colocar nessa posição, para mim é a grande sacada desse capítulo, que chama Quem Quer Dar um Jeito, Quem Não Quer Dar uma Desculpa. E ele finaliza aqui falando o seguinte: escolher ser responsável não é o mesmo que assumir a culpa. É escolher ser um agente transformador daquela circunstância particular. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu acabei, gente, eu tenho muito orgulho disso, ficando conhecida como a menina que redefiniu o nível da desculpa. Porque eu tô tão alerta em não dar desculpa, né, em procurar razões para fazer as coisas ao invés de procurar desculpas, que quando eu fiz aquela live da maternidade, né, que muita gente assistiu, ficou sabendo dessa live, o próprio Érico disse que eu redefini o nível de desculpa agora. Agora tá mais difícil de arrumar desculpas depois dessa que eu não dei, né? Que eu fiz a live lá na maternidade depois de 63 horas em trabalho de parto. O que eu quero que vocês pensem muito nesse capítulo, muito, 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 porque eu vejo muito mais frequente do que eu gostaria pessoas culpando o externo, pessoas se justificando para mim de alguma forma, de alguma coisa que fez e que não deu certo e culpando algo fora, culpando o externo, né? E isso só atrasa a vida de vocês. A gente entender que a gente é responsável por tudo de bom que acontece no nosso negócio, assim como por tudo de ruim que acontece, é um fator decisivo para você levar o seu negócio para outro nível, levar o seu negócio para outro tipo de jogo. Vamos para a segunda de hoje? Não subestime o simples. E essa é uma coisa que vocês fazem demais. Ele começa esse capítulo contando que ele foi para um mastermind. O que é um mastermind? Quando você convive com pessoas que estão do seu nível para cima, né, de empreender no empreendedorismo. E o Érico foi participar de um mastermind com mentes brilhantes aí do mundo. E ele estava muito empolgado para descobrir o que essas pessoas faziam no negócio delas, para que elas aplicassem para que ele pudesse aplicar no negócio dele também. E para surpresa dele, ele usa a palavra decepção no livro. Quando ele chegou nesse mastermind, ele descobriu que o que essas pessoas, essas mentes brilhantes faziam eram extremamente simples. Eles faziam o simples e faziam o simples bem feito. E aí vem a pergunta, né? Mas se é tão simples, por que muito mais gente não tem esse tipo de resultado? Porque as pessoas subestimam o simples. As pessoas não fazem o feijão com arroz direito. E, consequentemente, quando ela dá o passo maior que a perna, se ela não tem uma base bem feita, se ela não pratica o simples, fica difícil dela sustentar ações mais ousadas no futuro. E aí ele fala que, além das pessoas subestimarem o simples, ele acredita muito que existe uma força invisível que tenta te impedir de fazer o simples. E gente, por exemplo, você quer vamos pôr aqui, vou pôr meu caso. Quero emagrecer. Eu posso vir para a esteira que está aqui na minha direita e fazer 40 minutos de esteira todos os dias, ou eu posso fazer uma dieta mirabolante, pegar todos os Herbalife da vida, fazer aquele cardápio maravilhoso que não é nada simples. Talvez eu vá tender para fazer o que não é simples. E em 1 ou 2 semanas eu acabo desistindo daquilo. Enquanto que, se eu tivesse optado pelo simples e feito o simples todos os dias, eu ia colher resultados a longo prazo. Quantos de vocês estão subestimando o simples? Ele fala aqui no final do livro, né? Pense na sua rotina, do livro não, do capítulo.
Pense na sua rotina e identifique qual simples você não está fazendo. E durante a próxima semana, identifique qual que é essa força invisível que te impede de fazer o simples. Essas duas distinções vão gerar possibilidades de valorizar o simples. E ele diz que quando a gente valoriza o simples, a gente quebra essa resistência que fica nos impedindo de fazer o simples. Então, eu vou dar um exemplo voltado para vocês. O que é o simples aqui nas mídias sociais? O que é o feijão com arroz aqui nas mídias sociais? Fazer todos os dias uns 4 stories, por exemplo. E postar um dia no feed. Isso é o simples, tá? Isso é o simples. Mas às vezes vocês estão tão focados em produzir um vídeo todo cheio de efeito no aplicativo, não sei lá das quantas, e deixam de fazer o simples. E aí faz no aplicativo um dia, passa 5 dias sem fazer, enquanto que se você estivesse fazendo simples todos os dias, abrir seus stories, gravar uma sequência de 4 vídeos, ir lá no feed e fazer um bom post com uma boa legenda, seu negócio talvez estaria anos-luz na frente. Pode ser que você faça o simples, isso que eu tô falando não sirva pra você, mas você que não tá vendo o seu negócio crescer, se pergunte se você está fazendo o básico, se você está fazendo bem o feijão com arroz, que é os stories diários e é um post no feed todos os dias. Pensem em coisas simples que vocês consigam fazer todos os dias, valorizem o simples, porque tem gente que tá gigante aí no mercado simplesmente porque tá fazendo o simples bem feito. Vamos passar aqui para as próximas sacadas. E essa sacada é uma sacada que quem trabalha comigo já me ouviu falar, que é demita clientes. Quem trabalha comigo, quem é parceiro, quem tá próximo de mim, já me ouviu falar sobre demitir clientes. E o que isso significa, gente? Alguns clientes, eles demandam tanta energia emocional nossa, vai muito além de física, de energia física. Ele demanda tanta energia emocional porque tá tão enraizado na nossa cultura de que o cliente tem razão, de que quanto mais cliente a gente tiver, melhor, que alguns clientes levam isso tão a sério que eles te tiram do sério. E quando eu aprendi esse conceito do demita cliente, eu confesso pra vocês que eu fiz isso quando eu não tinha dinheiro. Quando eu era uma pessoa que ganhava bem pouco. Mas eu tava percebendo que aquele cliente eliminava as minhas forças, a minha energia para que eu captasse novos clientes, para que eu desse mais atenção para os clientes que eu tinha. E aí eu aprendi a demitir cliente. Gente do céu, é libertador. Sempre fala aqui do poder do não, né? Saber falar não pro seu cliente. Quando eu aprendi isso tudo, quando eu introduzi na minha empresa o demitir cliente, eu consegui fazer o demitir cliente, gente, quando eu deixei bem claro os valores da minha empresa. E deixar claro é escrever quais são os valores imprescindíveis da sua empresa. Quando um cliente quebra esse valor, ele tem a justa causa que ele tá caçando ali para ser demitido, entendeu? Então, demitir cliente é vida. E eu vou te falar que mesmo que você esteja numa situação ruim, quando você demite esse cliente que te puxa para baixo, você abre espaço para ter novos clientes. Acredita em mim que já testei várias vezes e deu certo. Para a próxima sacada aqui, ó, elimine o que não gera resultado. Elimine o que não gera resultado. Gente, esse livro fala uma coisa, ele volta de novo naquela lei do Pareto de 80-20. E ele fala assim que a gente usa 20% das roupas que estão no nosso armário 80% das vezes. E eu sou prova viva disso. Tem umas roupas minhas que elas são muito marcadinhas aqui na live, porque são as que eu mais gosto. São as que eu sinto mais segurança. Eu já passei daquela fase de pensar assim, nossa, elas vão achar que eu só tenho essa roupa. Eu nem ligo pra isso mais. Agora eu realmente não me importo com esse tipo de comentário. Eu descobri que não sou só eu a pessoa que tem roupas que andam sozinha, né? Parece que a população em geral usa 20% das roupas 80% das vezes. Então a gente tem ali um monte de coisa acumulada que a gente vai usar muito pouco. E aí tem uma frase nesse livro que fala assim: não dá pra escalar o Everest carregando pedras. E, gente,
Aí vem uma história que também quem me conhece há mais tempo já sabe, que é sobre a minha mala. Quando eu mudei pra Inglaterra, eu cheguei lá com as coisas que eu levei. Era tipo 2 malas, né? Eu ia ficar lá 1 ano, então não tinha coisa pro ano inteiro. Eu sabia que eu ia ter que comprar algumas coisas, mas enfim, tinha 2 malas. Eu não sei se vocês sabem, mas lá quando a gente muda de casa, é um esquema meio diferente aqui no Brasil. A gente tem uma pessoa que é o landlord, que ele aluga a casa e ele reloca essa casa pra gente. Então, quando a gente chega nessa casa, a gente que é imigrante, que não teria como alugar uma propriedade na Europa, porque teria que comprovar renda, um monte de coisa, e a gente não tem como fazer, a gente aluga, então, essas casas desse jeito. E aí, a gente chega nessa casa, já tem cama, a casa é toda mobiliada, tá? Você só tem que levar realmente as suas coisas. Só que as mudanças, elas são muito constantes. Principalmente, assim, pra mim, em Londres, era bom que eu tivesse trabalhando, morando próximo do meu trabalho. Só que eu mudava muito de trabalho, era subemprego. Então, ia onde estava. E aí, eu mudava muito de casa também. E eu fui percebendo que não dava pra mudar com muita coisa. Então, eu fui reduzindo as minhas coisas. E, gente, passou 2 anos que eu morava lá, tudo que eu tinha cabia dentro de uma mala. Simplesmente. Eu era super feliz, eu tinha uma vida maravilhosa, eu fiz tudo que eu quis fazer lá, eu trabalhei, eu estudei, fiz faculdade, tive empresa, mas tudo o que eu tinha cabia dentro de uma mala. E por que essa sacada tá aqui, né? Não é pra falar pra vocês reduzirem as coisas, fazer doação, não é isso. É que quando você entende essa lei do desapego, né? Porque eu sou uma pessoa muito, muito desapegada. E eu aprendi a ser desapegada nessa época que eu morava em Londres, que a minha vida cabia dentro de uma mala. E vivendo esse desprendimento, ele passou não só de bens materiais para outras coisas na minha vida. Então, como que isso aplica no seu negócio? Às vezes, você tem aí 50 mil seguidores que não são pessoas que compram de você. E você tem aquela dificuldade enorme de desfazer esse perfil e começar um perfil novo, mesmo sabendo que esse perfil que você tá não vai te vender. Ele fala aqui nesse livro pra gente exercitar o desapego, desfazer desses 80% que não vão fazer nosso negócio crescer. Afunilar nossa base de cliente pra gente ter com a gente realmente quem é interessado em comprar de nós. Então, antigamente eu tinha medo de falar algumas coisas no meu perfil e perder seguidor. Eu tinha medo de falar muito pra mulheres e perder seguidor. Mas a verdade é que quem compra de mim são mulheres. Eu não preciso ter seguidores homens aqui. Eles podem ir embora, tá tudo certo. Então, eu aprendi a desapegar também os meus seguidores que não compram de mim. Eu aprendi a desapegar de seguidores. Eu aprendi a desapegar de listas de e-mail que não me traziam retorno. O que me adianta ter uma lista de e-mail com 10 mil nomes, sendo que só 1.000 abrem meus e-mails? E eu não sei se vocês sabem, mas manter uma lista de 10 mil e-mails tem um custo de mais ou menos R$500 por mês. E aí eu fico ali mantendo 9 mil pessoas que não abrem meus e-mails. Então agora que vocês sabem o quanto custa enviar um e-mail, abram os meus e-mails, por favor. Né? Deixa eu ficar feliz de ver os e-mails abertos. Mas é essa sacada que esse capítulo me traz. A gente aprender a desapegar em várias áreas na nossa vida, não só no nosso guarda-roupa, mas no nosso negócio. Eu tenho certeza que tem 80% de coisas aí no seu negócio que não tá fazendo o seu negócio crescer. E você tá sem coragem de desapegar. Isso é muito... Tô vendo um monte de laceira aqui. Isso é muito comum. Paola tá aqui pra não me deixar mentir. Quando elas vêm pra mentoria, elas têm, assim, 70 modelos de laço. E não quer abrir mão de nenhum. Não, mas se eu abrir mão desse... Gente, é só 20% dos seus modelos são responsáveis por 80% das suas vendas. Não é acreditar em mim, não. Acredita na lei de Pareto.
Não fui eu que inventei isso. Mas eu te garanto, se você fizer um levantamento aí, 20% dos seus modelos são responsáveis por 80% das suas vendas. Então, bora desapegar, bora abrir mão desses 80% que não estão gerando resultado para o nosso negócio. Ó, a Vanessa falando, eu vendo muito boutique, mas aí a Vanessa fica com medo de fazer só boutique, né? A Vanessa, que se vende muito boutique, ela poderia ser uma especialista em boutique. Só fazer boutique, todo tipo de boutique que você imaginar, que você quer comprar, você ia encontrar com a Vanessa. Mas a Vanessa vai brigar com o Pareto. Ela vai falar assim, por que eu vou fazer só boutique se eu posso fazer amora invertido, boutique encaixado, nem sei, catavento com gravatinha. Eu tô melhorando o meu vocabulário de laços já, né? Então, gente, não briga com... Vocês gostam tanto de brigar com o método, né? Mas não briga com a Lei Pareto, não, porque ela tá em todo lugar. Ela nos acompanha em todos os lugares. Próxima é o poder da exceção. E ele fala pra gente tomar cuidado com as exceções que a gente nos permite tomar, né? E ele dá o exemplo de um dia que o filho dele falou assim: papai, posso ir no banco da frente? E ele tem 5 anos, ele não queria ir na cadeirinha. Aí ele falou, não. E aí ele falou assim, pai, mas só hoje. E aí ele foi categórico com o não, porque aquela é uma exceção que ele não podia abrir de forma alguma. E normalmente as exceções existem para que a gente tem que tomar muito cuidado com as exceções, porque elas são muito poderosas, mas são muito perigosas. Às vezes a gente tá indo num caminho e a gente abre uma exceção e vira o jogo totalmente do negócio, ou às vezes a gente tá indo num caminho, abre uma exceção e desanda o jogo totalmente do negócio. E um exemplo disso aplicado aqui nas mídias sociais, eu sempre vou tentar trazer tudo pra cá, é quando a gente tá na constância perfeita. Qual que é a constância perfeita? 10 posts no feed, 20 stories por dia, 10 posts por semana, aquela constância linda, perfeita. E aí um dia você fala assim, não, só hoje eu não vou postar nada, não. Hoje eu vou ficar aqui. Quando você abre essa exceção, você abre o caminho pro negócio desandar. Pode ser que você consiga voltar no trilho e não desande, mas grandes chances são de que você se acostume a abrir exceções. Quando você abre exceção para o chocolatinho porque você está num dia muito estressante, qualquer outro dia estressante vai ser motivo para exceção para o chocolatinho. Qualquer dia que você está muito cansada vai ser motivo para você não postar. Então tomem cuidado com as exceções, tá? Capítulo 29, esse aqui eu aconselho vocês a prestarem muita atenção. Gente, ele chama Controle o Tráfego em Todos os Sentidos. Nesse livro aqui, ele traz uma estatística de que 90% dos empreendimentos quebram, fecham. Não é porque tem um produto ruim, não é porque não tem cliente, mas é porque não foi feito um fluxo de caixa eficiente. O fluxo de caixa é uma coisa que vai te permitir se manter aberto mesmo que você não venda nada. Muita gente que cruza meu caminho por aqui me diz assim, se eu não vender esse mês, eu preciso fechar minha empresa. E é aí que tá o problema. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Porque a gente precisa ter um número que aqui no livro ele chama de Open Door Number. O que é isso? É o número, o dinheiro, o valor que você precisa ter em caixa para abrir as suas portas. O que está incluso nesse Open Door? Seu Prolabore é o seu salário. Quanto você precisa ganhar por mês? Quanto que a sua empresa precisa te pagar? Então tá o seu Prolabore, tá o salário de seus funcionários, se você tiver funcionário, tá o aluguel do lugar que você trabalha, se você tiver isso, custo com ferramenta, custo com material, né? Então você vai ter esse número. Eu preciso ter em caixa esse valor para abrir as portas da minha empresa. Aqui no livro, o Érico diz que ele se recusa a distribuir dividendos. O que é isso? Distribuir dividendos. Quando você tira todo o seu Open Door Numbers, quando você pagou todas as contas, vai sobrar um resto lá na empresa.
tá? Esse resto são os dividendos, que poderia ser dividido entre os sócios. Mas ele se recusa a tirar o dividendo enquanto a empresa não tiver 14 vezes o open door lá dela. Enquanto ele não tiver 14 vezes poupado o que ele precisa para abrir as portas, ele não faz divisão de lucro. Claro que esse número de 14 vezes vai variar de negócio para negócio. Talvez você precise de 6 meses guardado, né? Só que é importante, todo mês, gente, quando você faz as contas, paga todo mundo, chega no final do mês, o que sobra não é para você. Você tira o seu salário e o que sobra é caixa da empresa. Por isso é importante definir um salário. Fez sentido para vocês? É importante definir um salário para você para que sobre caixa para a empresa, tá? Então, assim, eu falei bem superficial sobre esse controle de tráfego, mas é muito importante. É muito importante você ir criando esse caixa e só mexer no lucro, só mexer no dividendo depois que você tiver ali o seu montinho guardado. Vamos para a penúltima sacada. Eu já fiz uma live sobre ela, que é a regra das 3 metas. Quando a gente pensa no empreendedorismo como um jogo, nós, empreendedores, somos quem ditamos as regras desse jogo. E as metas são como fases, né, que a gente vai passando. Eu gosto muito de falar que quando a gente tem objetivos sem metas, eles são só sonhos. Mas quando a gente desenha as metas de onde a gente quer chegar, isso vai se tornando mais real. E esse capítulo, ele fala pra gente ter 3 metas. A gente definir 3 metas para tudo que a gente for fazer. Peraí, gente. Garganta deu ruim aqui. Ele fala pra gente definir 3 metas para tudo que a gente for fazer. A primeira meta é a meta que você está relativamente confortável a atingir. É uma meta que simboliza o que você precisa ganhar, precisa faturar naquele mês para valer a pena o seu trabalho. Pagar as contas, valer a pena, né? Então essa é a meta. Ele fala para você ter uma segunda meta, que eu chamo aquela meta anterior de metinha, né? E aqui ele chama de primeira, segunda e terceira meta. Então, a metinha é um número, um valor que você precisa faturar para que você fique tranquilo, pague todas as contas, mas essa meta ela é relativamente fácil de alcançar. Aí você cria uma meta mediana, que é a segunda meta, que é uma meta onde você vai estar satisfeito, você vai ter vontade de celebrar aquilo. E você cria também uma terceira meta, que é uma meta excepcional. Ele, inclusive, fala que só 30% das vezes ele atinge essa meta excepcional. É uma meta que você tem que estar muito comprometido. Todas as etapas do processo precisam estar acima da média, mas precisa ser uma meta possível. É uma meta muito... Quando você for definir, você vai definir uma meta possível, mas extremamente desafiadora, tá? Então, esse vai ser... Esse é a sacada das 3 metas, porque a verdade é que uma das 3 metas você vai alcançar, e isso já vai te deixar motivado para o próximo mês, motivado para as próximas metas. E no último capítulo, que é o capítulo 31 do livro, ele fala sobre não volte para o seu casulo. E aqui ele fala que ele gostaria de dizer que a vida de empreendedor poderia ser um mar de rosas. Eu adoraria dizer isso para vocês também, mas não é. A gente vai encontrar no nosso caminho pessoas que vão nos desencorajar, pessoas que não vão gostar do nosso trabalho, vão nos criticar. Vamos encontrar os famosos haters. Eles até me esqueceram ultimamente, mas teve uma onda bem chatinha de hater por aqui. Agora eles deram um tempo. Gente, isso vai acontecer com você. Quanto mais você cresce, né, mais você
É aquela história, prego que se destaca é o que ganha martelada. Quanto mais você crescer, mais você vai atrair pessoas que podem, né, que podem não gostar do seu trabalho, não gostar de você, não gostar do seu cabelo, não gostar da sua voz. Já escutei isso várias vezes. Ah, eu não gosto do seu cabelo, ah, não gosto da sua voz é muito chata, sua cara é muito chata. Então, essas pessoas vão existir. E o que a gente pode fazer? Pensar que se nem Jesus agradou todo mundo, Jesus que era um exemplo de bondade, de amor, de doação, eu que sou uma mera empreendedora, né? Quem dirá que dia que eu vou poder agradar todo mundo? Isso não vai acontecer. Só que a verdade é que é difícil lidar com isso, tá? Eu sofro ainda muito. Eu já sofri muito com isso. Hoje eu sofro um pouco. E a tendência é querer voltar para o casulo. Querer voltar lá para dentro da nossa casinha e só sair quando o mundo acabar. E nesse livro ele fala assim, que é uma tendência natural querer voltar para um lugar onde ninguém consiga te atingir. Até mesmo voltar lá para aquele emprego CLT que você tinha, sabe? E o conselho dele é não volte para o seu casulo. Você não precisa fazer isso com você. Você tem que pensar, todas as vezes que você tiver vontade de voltar pro seu casulo, de desistir porque alguém te desmotivou, alguma coisa deu errado no seu negócio, você tem que pensar por que você faz o que você faz. Qual é o seu propósito? Então, o meu propósito aqui, eu tenho 2 propósitos muito claros. O primeiro propósito é transformar mulheres em empreendedoras, mostrar para elas que elas podem empreender, que elas podem ter uma vida muito parecida com a minha, que diga-se de passagem, graças a Deus, é muito boa. E o outro propósito é deixar um legado para os meus filhos. Então eu tenho esses 2 propósitos bem fortes na minha vida e toda vez que alguém me faz pensar em voltar para o meu casulo, eu lembro desses propósitos. E aí eu falo, não, eu preciso ser resiliente, eu preciso continuar aqui onde eu tô. O que é ser resiliente, gente? Resiliente é a propriedade, a resiliência é a propriedade, né, física de quando você toma uma pancada, você voltar para o lugar. Então ativa o modo resiliente aí e lembra do seu propósito, porque você faz o que você faz. E a melhor forma de se vingar desses haters, se vingar dessas pessoas, vingar é uma palavra muito forte, mas a melhor forma de responder a essas pessoas é tendo sucesso, é alcançando o seu propósito, é atingindo as suas metas, é fazendo isso por você. O casulo, gente, sabe aquele casulo que a gente saiu dele? Ele já tá pequeno demais pra gente. Não dá pra voltar. Acredita nisso, acredita no seu propósito. E aí ele finaliza o livro, eu quero ler para vocês, o finalzinho, que essa deveria ser uma conclusão, mas não é. Porque esse livro não acaba, isso mesmo. As sacadas que eu compartilhei com você nesse livro só vão ganhar vida e trazer resultado se você, ao fechar o livro, realmente colocá-las em prática. Portanto, o livro, na verdade, começa exatamente agora, com a sua atitude. Você deve ter percebido que no mundo do empreendedorismo tudo se transforma todo o tempo. E muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo agora. Então, se eu posso deixar uma última sacada, é a seguinte: cada sacada que você leu aqui pode ter outra tão boa quanto ou melhor dentro dela. Como aquelas bonecas russas que vão saindo uma de dentro das outras. O importante é você ativar seu cérebro para que os insights se multipliquem. Como? Sendo ousado, em todos os sentidos que você conseguir ser. E a gente finalizou o primeiro livro que a gente leu juntos, gente. Finalizamos nosso primeiro livro que lemos juntos. Eu amei esse projeto de leitura. Adorei compartilhar com vocês sacadas que fazem tanto sentido na minha vida. Muitas delas estavam esquecidas, já tinha tempo que eu tinha lido esse livro. Lendo de novo, eu lembrei de pontos que eu preciso colocar em prática, né? E não sejamos hipócritas. Não vou mandar vocês fazerem as coisas e não vou fazer. Então, eu tô fazendo minha parte dos hábitos, tô reestudando a questão de fluxo de caixa da minha empresa. Então, me trouxe muito bem também
fazer esse livro com vocês. Já podemos pensar no próximo. Um beijo enorme para vocês. Vou ficando por aqui. E amanhã eu tô de volta. A live, o tema de amanhã é o que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a empreender no Instagram. O que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a empreender no Instagram. São coisas que teriam me salvado muito tempo e eu vou contar para vocês não perderem o enorme tempo que eu perdi para descobrir sozinha. Beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã.